Alô, Vandercy? Cadê você, Vandercy? Eu já tô aqui te esperando. Ah, senhora, desculpa, viu, dona Luciana? É que deu um probleminha aqui no carro. Eu tô aqui na oficina, mas logo eu tô aí. Ah, não. Se o carro tá com problema, manda logo outro motorista. Não, e por favor, ensina bem o caminho pra ele. Eu detesto motorista que fica dando volta. Afinal de contas, eu sei que a linha reta sempre é a menor distância entre dois pontos. Sim, dona Luciana. Pois eu tenho outra notícia pra dar pra senhora. A menor distância entre dois pontos nem sempre é uma reta. Mas não se preocupe, muita gente pensa assim como a senhora. Como assim, Vandercy? Que história é essa? Dona Luciana, essa confusão acontece porque a gente usa a palavra distância para se referir ao espaço que separa, por exemplo, um lugar de outro, uma coisa da outra ou duas pessoas. Mas quando a gente fala da distância entre dois pontos da superfície da Terra, então a distância é o menor comprimento entre as possíveis trajetórias sobre a superfície partindo de um ponto e atingindo o segundo. E para isso existem os mapas, para nos ajudar a encontrar esses menores comprimentos, né? É, uma das funções de um mapa é essa mesmo. E sabe o que mais, dona Luciana? Quando os primeiros grupos humanos desenvolveram a agricultura, eles quiseram medir o tamanho dos campos. Então foi assim que surgiu o que hoje chamamos de métrica, que na matemática é uma maneira de medir distâncias. Eu suponho que existem várias métricas, quer dizer, vários jeitos de medir distâncias. Isso mesmo, dona Luciana. Se a gente pegar dois pontos no plano ou no espaço, para cada métrica vai existir um caminho com a menor distância entre esses dois pontos. Mas aqui na cidade, muitas vezes a gente acaba fazendo um caminho maior, porque tudo depende das ruas disponíveis, das regras de trânsito de mão e contramão e outras coisinhas mais. É verdade, dona Luciana. Mas vamos continuar a nossa conversa. Sabe, eu estou aproveitando e matando a saudade do meu tempo de professor de geometria. Eu sempre começava dizendo para os meus alunos que o conhecimento sobre geometria plana e espacial foi reunido pelo grego Euclides, no século III a.C. Foi aí que foram estabelecidas as leis que conhecemos como geometria euclidiana. Eu já ouvi falar nisso, Vandercy. Geometria euclidiana é o estudo de figuras geométricas e suas relações no plano e no espaço, certo? É isso mesmo. Quando Euclides formulou a teoria dele, ele se baseou em postulados, que são afirmações aceitas como verdades e que servem de ponto de partida para o raciocínio, mesmo que a gente não possa demonstrar a verdade dessas afirmações. Por exemplo, um dos postulados mais famosos do Euclides dizia que por dois pontos passa uma única reta. Esses postulados permaneceram por muitos séculos como verdades que não podiam ser questionadas. É claro que isso aconteceu porque no dia a dia a geometria euclidiana funciona perfeitamente. E você sabe se alguma coisa já mudou, Vandercy? Bem, dona Luciana, o pensamento científico progride em função de necessidades históricas. Por exemplo, a geometria esférica se desenvolveu por muitos motivos, inclusive porque se descobriu que a Terra é redonda. Assim, no século XVIII, alguns teóricos começaram a questionar os postulados de Euclides. Então foram surgindo outras formas de pensar a geometria, com diferentes finalidades, como medir distâncias nas cidades modernas, por exemplo. Isso me interessa. Quero que você me leve à reunião fazendo o caminho mais curto. Pois vou lhe mostrar algumas propriedades básicas desse conceito de distância. Vamos supor que a senhora tem uma métrica, que, como eu disse, é um jeito de medir distâncias. Nessa métrica, a gente vai representar a distância entre dois pontos, A e B. E vamos chamar essa distância de D. Para todas as métricas, algumas propriedades são evidentes, porque a gente comprova no dia a dia. A primeira propriedade das métricas diz que a distância entre os pontos A e B tem que ser maior ou igual a zero. E a distância só é igual a zero se A for igual a B. A outra propriedade é que a distância entre A e B é igual à distância entre B e A. Agora olha só o que acontece quando surge um ponto C. A distância entre os pontos A e B é menor ou igual à soma das distâncias entre os pontos A e C, e os pontos C e B. Então, eu estava certa. Você mesmo acabou de mostrar que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta.
Calma, vamos fazer o seguinte. Olha no GPS do seu celular. A senhora vai ver que o mapa da nossa cidade é todo quadriculado. Aqui é o aeroporto. E aqui fica o número 1412 da Avenida Jatobá, para onde eu tenho que levar a senhora. Essa linha verde é a reta que vai do aeroporto até o lugar onde a senhora tem a reunião. Mas não dá pra gente seguir por essa reta, só se for voando, né? De carro a gente tem que seguir pelas ruas e nenhuma delas vai direto do aeroporto até a Avenida Jatobá. Tudo bem, eu já vi que existem muitas opções de caminho para chegar à Avenida Jatobá, mas eu quero o caminho mais curto, seja lá ele qual for. Calma, dona Luciana, a gente vai chegar lá. O plano da cidade pode ser visto como um plano cartesiano. O aeroporto é o ponto B. O edifício na rua Jatobá é o ponto A. Cada ponto pode ser localizado por meio de suas coordenadas X e Y. E o fundador da cidade, o Dr. Minkowski, determinou que cada quarteirão teria que ter 100 metros e que o ponto 00 da cidade ia ficar na escola. E ele escolheu esse marco porque ele achava que a educação é a base de tudo. Ah, um detalhezinho. O Dr. Minkowski, lá no século XIX, foi o matemático que formalizou a chamada geometria do táxi, ou a métrica do taxista. Métrica do taxista. Interessante isso. Mas e aí? O cálculo do caminho mais curto, sai ou não? Tô com pressa, Vandercy. Só um pouquinho mais de paciência. Vou começar calculando a distância euclidiana, que é a distância em linha reta, que a senhora tanto aprecia. Repare que a reta imaginária que vai do aeroporto até a Avenida Jatobá é a hipotenusa de um triângulo retângulo. As ruas da cidade formam os catetos, que se encontram formando um ângulo reto. Em relação à escola, que fica no ponto 00, o número 1412 da Avenida Jatobá tem coordenadas 3, 5. E o aeroporto fica no ponto de coordenadas 18, 10. E o ponto onde os catetos se encontram tem as coordenadas 18, 5. Como cada quarteirão tem 100 metros, dá para calcular o tamanho dos lados do triângulo. O segmento BC mede 5 quarteirões, que são 500 metros. O segmento AC mede 15 quarteirões, que são 1.500 metros. Agora a gente usa um teorema que a senhora deve conhecer, o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Entendi. Para calcular a distância em linha reta do aeroporto até o local da minha reunião, é só aplicar Pitágoras. Então a linha reta entre o aeroporto e o endereço na Avenida Jatobá tem pouco mais de 1.580 metros. Se eu não estivesse carregando essas malas, Vandercy, eu nem te esperava. Eu ia andando. Calma, dona Luciana, o carro já está quase pronto. E olha, parabéns, viu? A senhora acertou o resultado. Agora, finalmente, eu vou mostrar como se calcula a distância de acordo com a métrica das ruas, já que a senhora vai de carro. Ou seja, não vai em linha reta e vai precisar contornar muitos quarteirões e obstáculos. O jeito de calcular as distâncias numa malha é bem diferente do cálculo da distância em linha reta. A distância entre o aeroporto, que tem as coordenadas BX e BY, e a Avenida Jatobá, que tem as coordenadas AX e AY, é igual ao módulo de AX menos BX, somado ao módulo de AY menos BY. Vou fazer essa conta, Vandercy, substituindo os valores na expressão. Usando a função módulo, 15 mais 5 dá 20 quarteirões, ou seja, 2 quilômetros. Essa distância não é tão maior do que a distância em linha reta. Pouco mais de 400 metros. É verdade. E conforme eu falei para a senhora, essa é a métrica do taxista, que é diferente da métrica de Euclides. E esse é um detalhezinho importante. As distâncias na métrica do taxista são sempre maiores ou iguais às distâncias na métrica euclidiana. Entendi. É uma pena não poder ir voando em linha reta para alguns lugares, né, Vandercy? Pois é, mas pelo menos quando a gente considera uma malha, pode encontrar o menor caminho entre dois pontos.
Na geometria euclidiana, o caminho mais curto entre dois pontos é único, a própria reta. Na geometria do taxista, a senhora pode notar que existem muitas possibilidades igualmente curtas. E a geometria do taxista tem muitas aplicações. É ela que é utilizada pelas companhias de TV a cabo, telefonia, água, gás, eletricidade, transporte público, porque eles têm que seguir o traçado das ruas. Bom, mas isso só aqui na nossa cidade, que é uma cidade toda quadriculadinha, né? Nada disso. O raciocínio por trás da métrica do taxista pode ser aplicado a malhas mais complexas. A diferença é que, nesses casos, fica bem mais complicado calcular a distância. Entendi. Ei, Vandercy, olha o horário! E a minha reunião? Vandercy, o carro tá pronto aqui. Olha, o carro acabou de ficar pronto, dona Luciana. Já já eu tô aí. Fica tranquila que eu conheço o caminho mais curto. Até!